né? Aquilo para não ficar entre linhas, para o pessoal não ficar, talvez, não deixar uma brecha. Então, passava clarinho aquilo que deveria acontecer quando lançar esse livro para as reuniões de desobsessão. Vocês pensam só, lá quando o Chico escreveu esse livro junto com o Waldo, né? Não aos dias de hoje, que o conhecimento está ao alcance, a gente entra numa internet, descobre tudo, passa um WhatsApp, já está falando com um cara lá em Portugal, lá na Alemanha, onde quer que seja, né? Uma ligação, tu está conversando com uma pessoa, né? Não era assim que funcionava, né? E as questões religiosas, então, tudo era tabu, né? Imagina só, hoje, uma informação do que a gente recebe hoje, por exemplo, dos livros espiritualistas, que a gente lê, que a gente estuda, se chegasse naquela época, era inaceitável, obsidiado, né? Tá sendo usado. Então, cada coisa ao seu tempo. Mas o livro nos dá uma base, um alicerce para a gente saber como funcionava e como a gente deve dar prosseguimento aos trabalhos. Mas é natural que a mudança aconteça. Então, sobre o mobiliário dos trabalhos, então, o que eles nos dizem? O mobiliário no recinto dedicado à desobsessão não apenas necessita estar escoimado de objetos e apetrechos que recordem rituais e amuletos, símbolos e ídolos de qualquer espécie, mas também deve ser integrado por peças simples e resistentes. Então, o que eles nos dizem ali? Naquela época, né, não tinha quadro, né, imagens, velas, não aceitavam. Passavam claramente que o trabalho de desobsessão, que hoje se embasam em cima disso aí, para a pureza doutrinária, né? Então não podia ter, era a mesa, como vocês vão ver agora, as cadeiras, né? uma jarra com água e uma florzinha e os trabalhadores, né? Então eles deixam bem claro isso aqui. Evitarmos tapetes, jarros, telas e enfeites outros, porquanto o recinto é consagrado, além de tudo, ao alívio dos espíritos sofredores, ou alienados mentais autênticos, necessitados de ambiente limpo e simples, capaz de auxiliá-los a esquecer as ilusões ou as experiências menos felizes vividas na Terra. Então, o que eles queriam dizer com tudo isso, né? Que o irmão que chegava ali tinha que ser todo atendimento para ele, sem adorno, sem rituais, né? Porque nesse momento, que eu vejo assim, gente, é que tudo é como se interpreta, né? Naquele momento em que estava começando essa onda dos trabalhos de desobsessão, que esse livro foi escrito, né? O Espiritismo tinha que se mostrar qual ele era, né? Porque senão desde lá já começariam com os adornos, e não era isso que eles queriam. Eles queriam que os espíritos vissem que era com simplicidade, que não precisava o ritual, que não precisava usar imagens, entendeu? Hoje a gente já trabalha de forma diferente. Hoje todos nós já trabalhamos em casas espiritualistas, né? Onde a gente vê fotos, quadros, né? Que é o mentor da casa, o espírito, o guardião da casa tem foto ali, né? Tem tudo isso hoje. Mas naquela época eles queriam provar a clareza e principalmente a simplicidade. O que eles queriam deixar claro para um povo que estava acostumado a muito ritual, a muitos exageros, que não precisava daquilo, como hoje a gente compreende. Mas não é porque vai ter um quadro na parede que o trabalho não vai andar. Mas naquela época era necessário, até mesmo para quê? Para a mente daquela época. Vocês estão compreendendo certinho? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode falar, gente. Mas esse é o meu ponto de vista. Se alguém tiver algum ponto de vista diferente, pode expor, que a gente vai conversando, tá? Então, era por isso que eles esclareciam os detalhes, né? As minúcias, deixava clarinho para seguir aquela ordem, né? Aquele cronograma. Sobre as cadeiras, olha só. Utilizemos de cadeiras pesadas na Constituição para frustrar os impulsos de queda ou de agitações excessivas, habituais nos médios em transe. O que isso quer nos dizer? Médios em incorporação. As mesas, as cadeiras serem resistentes como tem que ser até hoje, né? Não precisa ser de tabuinha, né? Dá para ter uma cadeirinha, uma almofadinha ali para os médios, tá trabalhando, né? O que importa é o trabalho bem feito, decoração, né?
Mas aqui eles nos deixam bem claro por quê. Geralmente quem é médium em corporação sabe disso, né? Às vezes o médium está em desenvolvimento, está aprendendo ainda, então ele tem a questão nervosa natural do começo do desenvolvimento mediúnico, né? Aqueles choques energéticos, então a pessoa se balança muito, se mexe muito. Então, se não for uma cadeira firme, como até hoje deve ser, olha só, serve até hoje. Imagina uma pessoa senta, se mexe, pá, quebra uma cadeira. Aí já atrapalhou todo o trabalho. A pessoa já se desequilibrou e já se machucou e tal coisa, continua mediunizada. Então são detalhes, vocês vejam só, detalhes que a gente precisa colocar e explicar porque é necessário. Entendeu, gente? Então aqui, ó, mas construídas em estilo singelo, ele sempre passando a simplicidade, né? Com um espaldar amplo e alto que suporte com firmeza os ceareiros empenhados no socorro espiritual aos irmãos perturbados. Então, o trabalho de desobsessão, às vezes o irmão chega tão desequilibrado, né, que dá aquele choque no médium. Por mais controle que ele tenha, ele dá aquele balanço, é natural. Né? Por mais que a gente tente se manter equilibrado, no momento que ele adentra ao campo energético, ele está acoplado e o médium está sendo passivo, ele recebe aquele choque. Né? Então tem que ser uma cadeira firme para nos aguentar. Né? Porque senão, um pouco mais, pode vir a acontecer uma cadeira lascar, quebrou, e aí tem toda uma situação. Evitar situações durante o trabalho. Né? Então isso é muito importante. Evitem-se as cadeiras desconjuntadas ou rangeadoras, que só ruídos desnecessários e perturbações outros provocam no ambiente. A gente tem umas cadeiras aqui que fazem barulho também, né? Mas a gente agora já tomou outras que agora estão melhor. Mas é que as madeiras geralmente fazem barulho, né? Então eles explicavam tudo isso para quê? Para que não haja perturbação durante o trabalho. Né? O trabalho, gente, o trabalho mediúnico, quando a gente fala em desobsessão, e só quem trabalha com desobsessão sabe quão delicado é. É muito delicado. A gente tem que ter todo um cuidado, toda uma preparação. Então eles explicam com toda a clareza para quê? Que na hora que comece de fato um trabalho, corra tudo dentro do esperado. Apesar que quem trabalha com desobsessão sabe que imprevistos acontecem todo o tempo. E é para isso que a gente está aqui, a gente está estudando para isso, para aprender a lidar com as questões que vão surgindo durante os trabalhos. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui? Os sofredores não acontecem, né? Assim, de violência, assim, né? Seu Antônio varia muito do médio, né? O sofredor geralmente ele chega, o irmão, ele chega sofrendo. Ele está chorando, é isso que o senhor está falando? Ele está chorando, ele foi resgatado, é como se a gente fosse num hospital e pegasse o irmão que está lá quebrado. Ele não vai querer brigar contigo, ele vai chorar, ele está desesperado, ele está ansioso, ele está magoado. Geralmente a questão são entidades remitentes que atuam, né, de uma forma fora da lei, e aí chegou um tempo que a espiritualidade superior determinou, acabou o livre-arbítrio. Agora chega, vocês não vão mais fazer isso, vocês vão ser encaminhados até um local para vocês serem orientados, tratados, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Só que eles, né, não é assim. Imagina só vocês ir tirarem uma pessoa dentro de casa e dizer pronto, né? Eles sabem que eles estão trabalhando fora da lei, da justiça, sabem, mas não querem vir, né? Quando eles se acoplam no médium, é natural que dê um choque. A gente acaba acostumando, né? A gente acostuma. A gente aprende, a gente vai se fortalecendo. Porque o que o médium acontece com o médium? Em verdade, mediunidade não tem que ser desenvolvida. Mediunidade é pronta. Somos nós que temos que aprender a lidar com ela. Somos nós que temos que nos melhorar. Entendeu, pessoal? Vocês que são médicos, que praticamente todos que estamos aqui somos, é isso. Mediunidade não é desenvolvida. Somos nós, medianeiros, que precisamos aprender a lidar com os sintomas, né? Com as questões de desequilíbrio, tudo aquilo a gente tem que aprender. E com o próprio trabalho mediúnico vai nos fortalecendo. Fortalece a nossa mente, fortalece o nosso físico, vai nos fortalecendo e a gente vai aprendendo, né? Mas a gente nunca pode descuidar.
Porque de um momento ou outro pode vir uma entidade que pode ser mais densa, mesmo, um pouco sem compreensão, e nos pega de fato. E a gente tem que estar firme, né, para a gente poder saber como agir daquela forma. Pode falar, Denise. A respeito das imagens e dos... Por exemplo, se vem um espírito que não gosta de imagens e que aqui pode ver... Eu tinha um sobrinho, né, e ele simplesmente rasgava meus santinhos e acabava aguentando porque não pode ver. E aí, no caso dele ser um obsessor, e aí ele chegar num ambiente que tem imagens, isso não vai alterar o... Pode, mas o controle está no médium, entende? Sim, mas ele talvez não... Pode, que é aí aonde falava lá no início, quando a gente estava conversando. Né? Eles falavam sem rituais, sem imagem, para quê? Para que a entidade que estava acostumada a isso adentrasse um novo lugar. Era essa a visão que eles queriam passar naquela época. Entende? A gente lida com todo tipo de irmãos que vêm ao trabalho. Eles vêm. Né? E eles podem se alterar dessa forma. Eles olham e dizem, né? Não é, o que é isso? Eu vou quebrar, vou acabar. Mas o controle sempre é médio. A gente aprende. Na verdade, a gente aprende a se controlar. A verdade é essa. Isso aí não sabe. Bom, aqui tem uma pergunta para o nosso querido Ramatiz, que é super interessante, como eu disse que a gente ia botando coisas no meio do nosso trabalho, né, para a gente ir conversando, a gente ir nos esclarecendo. Então aqui entra uma pergunta: por que as pessoas que trabalham na Umbanda, quando saem, veem suas vidas andarem para trás? Quem é que nunca escutou isso? Quem é que já escutou isso aí? Olha só. Exato. Ó, Mateus. Pô, tu trabalhava na Umbanda, agora que sou eu, tua vida vai acabar. Tu vai morrer. Agora sim vai morrer. Os teus filhos, a tua família, porque é a primeira coisa que falam. O teu filho e família. Então vamos ver aqui o que o Ramatiz nos diz e nos esclarece. Porque isso vai ficar muito claro. E isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque aí o que acontece? Aquele medo que as pessoas têm de não sair de determinado lugar, acaba. E elas sabem como agir. E sabem o que está acontecendo. Porque a culpa não é da Umbanda. Não é do caboclo desenvolvido, do preto velho com evolução. Não é do guardião e da guardiã. Não é da criança, dos herês que se trabalham na Umbanda. Não é. Então a gente tem que... São essas coisas que tem que vir nessas informações que ficam flutuando, né? E muitas vezes agindo como uma ameaça contra as pessoas. Se ameaça as pessoas, olha, se sair daqui a tua vida vai acabar. Não vai acabar coisa nenhuma. Isso não acaba, não é assim que funciona. Então a gente tem que aprender a lidar com isso aí, nos instruindo, né? Fabiano? Mesmo que os trabalhadores, só para título de informação, que os trabalhadores da Umbanda tenham feito todos os procedimentos, né? Todos os procedimentos para que tem que ser cumpridos os rituais. Sim. Os banhos, aquele chamado o chão, que eles ficam vários dias, eles têm que lavar a cabeça. Todos aqueles procedimentos, né, que se sabe, né? E mesmo assim, o Ramatiz ainda diz isso. Agora exatamente, vai deixar claro, Mateus. Uma pergunta online: se um trabalho de desobsessão se enfraquece o médium? Não, pelo contrário, vai fortalecer o médium. Primeiro, o que é um trabalho de desobsessão? Nós já conversamos sobre isso. O que o médium está fazendo? Ele está ajudando o irmão. E junto de ajudar o irmão, o que está acontecendo com ele? Está limpando ele. Ele está se limpando. Está acontecendo uma limpeza energética do mês de janeiro, que fez o compromisso antes de reencarnar, de quando chegasse aqui na Terra trabalharia. Então não há enfraquecimento. Cada médico pode falar por si, né? Eu chego num trabalho de desobsessão se arrastando e saio levitando. Exatamente. Pelo contrário,
pela minha caminhada, há um fortalecimento, não só físico, mas mental. Fortalece. Nos deixa mais firmes. E que, só para, voltando à pergunta, é que conheci algumas pessoas, alguns trabalhadores da Umbanda, que depois de se afastarem por um tempo, de terem feito todo esse procedimento, de serem já formados e participarem da corrente, eles não estavam bem. Então, até uma determinada pessoa disse, não, tem que voltar porque eu não ando bem. Uhum. Tá. Isso a gente escuta muito, pode falar, Matheus. Posso, assim, eu tenho notado que essas pessoas, no caso, que elas, quando elas abrem os campos magnéticos delas, elas, no caso, por exemplo, assim, é que nem uma pessoa no exército. Se ele saiu do exército, o exército não vai nele. Mas se ele está no exército, quando aconteceu alguma coisa com ele, todo aquele exército vem. Assim é uma casa espiritual, do meu ponto de vista. Conforme a conduta da gente, eles investem na conduta de cada indivíduo, né? E se tu deixou, tu perdeu os amigos, mas tu está sozinho entre o teu psíquico. E o teu psíquico está aberto. Aí, no caso, tu fica à mercê de influências, mas tu tem teu livre-arbítrio. Sigo elas ou não sigo elas? Aí, no caso, não é a culpa dos espíritos, a culpa é do médium. Vamos ver o que o Ramatiz nos diz aqui. Tá bom. Então, o Ramatiz nos diz, essa situação não tem relação com a Umbanda. Ponto. Não tem. A Umbanda não é responsável por isso. Os médiuns, em geral, quando deixam de praticar a mediunidade, não se encontram totalmente moralizados e evangelizados. Aqui, ó. É aqui que está a questão. O problema é esse. Ao deixarem de ter o contato com os fluidos balsâmicos que o trabalho mediúnico caridoso e socorrista habitualmente propicia, e continuando a ser médium, porque não vai deixar de ser médium, né? Estão com as portas do intercâmbio abertas para o plano astral. Ocasião em que acabam caindo nas mãos dos adversários de outrora, vampirizadores desocupados do além-túmulo. O que isso quer nos dizer? Médium se afastou, estava dentro da egrégora da casa, saiu e ficou com os campos abertos. O que aconteceu? O pessoal do outro lado, né? Muitas vezes pode até nem ser questões obsessivas, mas como ele é médium, né? O pessoal do outro lado enxerga, se aproxima e fica. Se ele não está trabalhando com a sua mediunidade, o que vai acontecer? Acumular. Quais são as duas coisas que primeiras duas coisas que acontecem aonde que os obsessores atuam na vida do médium? Está valendo um copo d'água. Porque tinha um incenso aqui, gente, mas eu contei para lá, senão ele está valendo um incenso. Onde está o amor do médium, eles atuam. Essa é uma. Mas não é A. Tem outra. Não é que Fabiano que eu ouvi. Desejo a parte central. física da pessoa. No desejo central. É. Qual é o desejo central?